E já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje falando sobre epidemias, é o termo genérico, mas a gente vai tentar hoje no programa abordar as principais epidemias. Conosco a doutora Paula Fernanda Gomes Teles, ela é médica infectologista, está aqui hoje para nos esclarecer. Primeiro bloco, já falamos um pouquinho sobre dengue, mas fique à vontade você também encaminhar a sua pergunta pelo telefone 19 3871 9620 e se você preferir, o computador está aqui do meu lado, vidaesaude@rs21.com.br. Doutora, aqui chegou uma pergunta da Regina Rodrigues da Silva de Sorocaba. Obrigado, Regina. Deus te abençoe, viu, querida? Ela queria saber o que é uma pandemia. E vamos ajudar, né? Eu vou pedir carona na pergunta da Regina. O que é epidemia, pandemia e endemia, né? A gente ouve falar, é tudo a farinha do mesmo saco, doutora? Né? Bom, Regina, esclarecendo a sua dúvida, mais essa questão que o Frei colocou, a endemia é aquilo igual nós falamos no início do primeiro bloco. A endemia é a ocorrência natural de uma doença. É um número que é esperado, que pode ocorrer mesmo em determinada época do ano, em determinada região. A epidemia é quando ocorre um número de casos acima do que é esperado, né, para determinada região, determinada época do ano. E a pandemia é quando uma epidemia, né, que ela geralmente é restrita a uma região, ela se espalha para demais regiões, né? E aí, nesses casos podem existir até aquelas pandemias globais, que podem se espalhar pelo mundo inteiro, por exemplo, como a gente teve o H1N1, é um exemplo disso. Ok, que maravilha, né? Como é bom perguntar, viu, Regina? Parabéns, obrigado, viu? Me ajudou a fazer outra pergunta também. Viu como a sua pergunta é importante? Toda pergunta aqui é muito importante. Doutora, uma pessoa que teve dengue, né? Se tratou, ela vai ter alguma sequela ou o tratamento fez com que o vírus, enfim, ela se libertasse do vírus, expulsasse o vírus até uma próxima, enfim, mas ela vai ter alguma sequela, vai ficar alguma coisa, né, alojada nela, doutora? Uhum. Na maioria das vezes, não. Nos quadros de dengue clássica, né, que são a maior parte dos quadros, que é um dengue que evolui sem complicações, a pessoa se recupera e não fica com nenhum sintoma ou sequela depois da infecção. E a gente viu na matéria também aí os cuidados, doutora, assim, todo cuidado é fundamental para não ter, assim, um reservatório ou um local onde o mosquito possa se reproduzir, é isso? Exatamente. Uma das principais formas de controle da dengue é realmente controlar o mosquito, né? Que é o vetor, aquele que transmite. Então, esses cuidados com relação à água parada, nas residências, em relação ao lixo, né? São de fundamental importância mesmo para o controle da doença. Por isso que, às vezes, assim, nas cidades tem assim, as visitas da vigilância sanitária que vão lá, tocam a campainha. Eu não vou deixar entrar porque vão me multar, etc. Não é nada disso, gente. De repente, lá para ver o seu ambiente, eles têm já um olho clínico para isso, né? Você tem que acolhê-lo, claro, reconhecimento com uniforme, etc. Hoje em dia, a gente não sabe quem coloca para dentro de casa, mas eles se identificam, etc., da vigilância sanitária e vão ajudar você a instruir com os cuidados. Então, é importante receber também com carinho essas visitas, né, doutora? Sim, de fundamental importância, porque às vezes eles colocam algum detalhe, algum ponto que por mais que, né, a família seja cuidadoso, acaba não percebendo, precisa de um olho técnico mesmo para ajudar. O nome desse mosquito é Aedes aegypti. Ele pode transmitir, além da dengue, outro tipo de doença, tipo uma febre amarela, doutora? Sim, o Aedes aegypti ele é vetor de outras doenças também. Uma delas, né, que até está sendo aí recentemente falada no Brasil é a chikungunya, né? Ele é o vetor do vírus do chikungunya e também a febre amarela, né? Atualmente, ele não transmite a febre amarela porque nós não temos febre amarela urbana no Brasil. Mas ele pode transmitir, sim. Essa nova epidemia, chikungunya, a gente também vai falar no programa de hoje. Doutora, parece que uma das maneiras de diminuir essa investida do mosquito é pesquisas no próprio mosquito. Eu queria convidar a senhora para assistirmos juntos essa matéria sobre um trabalho feito no próprio mosquito da dengue. Os profissionais libertam os mosquitos imunizados. Os insetos possuem a bactéria Wolbachia que impede que o vírus da dengue seja transmitido. O que se espera desses mosquitos é que eles se reproduzam. A gente solta, né, fêmea e macho, e eles vão para dentro de casa à procura de alimentos, né?
e a procura de cruzar para depois desovar também. Que é o objetivo, é desovar o máximo possível para poder criar as prole com bactérias, né, para poder substituir os da natureza. Tubiacanga, na zona norte do Rio de Janeiro, foi mapeada e a cada 4 casas é aberto um pote com cerca de 50 mosquitos imunizados. Após 2 anos de pesquisa, esta é a primeira vez que um país da América Latina testa o método já usado no Vietnã, Indonésia e Austrália. Os pesquisadores esperam obter resultados positivos no próximo ano, quando grande parte dos mosquitos desta área vai estar imunizada e sem oferecer riscos à população. A descoberta do projeto foi ver que quando a bactéria Wolbachia está presente no corpo do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, ele impede que o vírus seja transmitido pelo mosquito. Então, a partir desse ponto, basta cruzarmos esses mosquitos que já têm a bactéria Wolbachia com mosquitos que não a têm, como os mosquitos brasileiros, que seus filhos nascem brasileiros e contendo a bactéria Wolbachia no seu organismo. O Brasil é o país mais afetado pela dengue desde o ano 2000, com 7 milhões de casos registrados. Só nos últimos 5 anos, a doença causou a morte de 800 pessoas. E, doutora, assim, essa matéria, o mosquito é o mosquito da dengue, ele foi vacinado e solto, é isso, doutora? Isso. Ele foi solto, né, na comunidade em geral, para que ele possa se reproduzir e aí, quem sabe, ele possa predominar sobre os mosquitos, né, selvagens, que a gente diz que não tem essa bactéria, e dessa forma esses mosquitos não vão conseguir transmitir o vírus da dengue. Okay. Então, essa é a intenção. Que eles vão se acasalar, digamos assim, eles vão, nesse acasalamento já contém a própria vacina, né? Isso, consegue transmitir para a prole. Ok, que maravilha. Doutora, vamos trocar um pouquinho de assunto, hoje o assunto é epidemia, a gente, claro, poder fazer um programa inteiro sobre dengue, mas vamos falar um pouquinho também sobre isso que a gente está ouvindo na África Ocidental, ebola, que está assustando o mundo inteiro, etc. A gente vê casos, e aí mortes, mais de 4.000 pessoas já morreram. Temos uma matéria, diretor? Temos uma matéria? Vamos então chamar um pouquinho a matéria, curtinha, mas para a gente introduzir o tema do ebola. Possíveis vacinas contra o ebola são uma nova esperança de combater a epidemia que já matou milhares de pessoas na África Ocidental e vem se espalhando pelo mundo. A subdiretora-geral da OMS, Marie-Paule Kiene, afirmou que a organização prevê que os testes vão começar até dezembro deste ano nos países mais afetados. Kiene acrescentou que está previsto o envio de centenas de milhares de doses de vacinas à África durante o primeiro trimestre de 2015. As declarações foram dadas depois de uma reunião a portas fechadas sobre possíveis vacinas. Médicos, dirigentes de países afetados pelo vírus, empresas farmacêuticas e organismos de financiamento participaram do encontro. 2 vacinas experimentais aparecem como as principais candidatas a frear a epidemia de ebola. A canadense RVSV, que deve chegar a Genebra para um novo período de testes, e a britânica SHAD3. A OMS afirma que esta pode não ser a solução definitiva para o vírus, mas vai ajudar a mudar os rumos da epidemia. O ebola já matou quase 4.900 pessoas desde o começo de 2014. Os países mais afetados são Libéria, Serra Leoa e Guiné. Tá aí, doutora, tá aí assim a questão do ebola, até mesmo para a gente entender, quem está em casa, né? O que é esse ebola? Já existia? É um vírus novo? É uma mutação nova? É algo que foi criado para dizimar povos? O que é esse ebola, doutora? Não, o ebola ele foi descrito pela primeira vez em meados da década de 70, né? Já com essas características que nós observamos hoje. Sempre casos graves, hemorrágicos, né, com alta letalidade. Desde então, ele vem causando alguns surtos nos países africanos, mas esses surtos são sempre limitados, né? E eles se encerram nele mesmo. Okay. O grande diferencial é que agora esse surto, essa epidemia, né, tomou uma proporção muito grande e está se transmitindo para muitas pessoas e durando um tempo que nunca durou antes. O vírus está mais resistente, doutora?
Não. O vírus, aparentemente, é um vírus mesmo. que já tinha sido descrito anteriormente. O que acontece é que agora ele está se disseminando mais entre as pessoas. Okay. Agora, como é que é transmitido? A dengue a gente já viu que é um mosquito. E o ebola, como é que é transmitido? Está no ar, é no contato, como é que é? Tá. Inicialmente, né, a ideia que se tem é que o vírus ele fique armazenado no intestino de morcegos que tem naquela região da África, que se alimentam de frutas, esses morcegos. Eles podem, né, infectar outros animais ou diretamente o homem, quando o homem se alimenta da carne desses animais. Okay. Né? A partir do momento que o homem é infectado, ele consegue transmitir para outras pessoas o vírus através do contato principalmente com secreções, né? Então, okay. Vômito, fezes, sangue, okay. São as secreções que ele consegue transmitir. E uma coisa importante também de colocar é que até mesmo depois, né, do óbito, os cadáveres podem transmitir o vírus. E atualmente se acredita que isso, até esses rituais de preparo do corpo, dos cadáveres, tenha sido assim, um grande responsável pela tamanha disseminação do vírus. Agora, qual é o tempo de duração, por exemplo, assim? Por que ele consegue viajar para os outros continentes? A gente está vendo assim nas matérias que ele viaja junto com a pessoa e ele resiste a tudo isso, doutora? Ele pode sim, porque uma vez que a pessoa adquire o vírus, ele leva de 2 a 21 dias para se manifestar, né? Então, muitas vezes a pessoa viaja sem ter nenhum sintoma e quando chega no seu país de destino é que apresenta os sintomas do ebola, né? Por que ele é tão assim? A gente está vendo assim, a pessoa e esses 4.900, quase 5.000 pessoas infectadas, ou seja, praticamente estão condenados, doutora. Assim, por que é tão rápido? O que acontece? Quando, nesse tempo, ele vai hemorragias, febres? O que está acontecendo com o organismo da pessoa, a química do organismo da pessoa? Tá. O que acontece é que, né, inicialmente é um quadro agudo de febre, pode vir também acompanhado de outros sintomas, como vômitos e diarreia. E o que acontece é que esse vírus ele consegue enganar o sistema imunológico das pessoas e o sistema imunológico não consegue combater adequadamente esse vírus, né? Então, ele tem toda a oportunidade de causar quadros graves, chegando, né, aos quadros hemorrágicos, que são os mais dramáticos. A gente viu que lá na África Ocidental, e a gente sabe que claro que isso mas assim, a gente vê que também predomina na África é a cor negra. Não tem nada a ver a cor, né? Não tem nada a ver se a infecção pode ser no branco, amarelo, azul, vermelho, não tem nada a ver com a cor da pele. Não, absolutamente. Não é relacionado. Agora, a senhora falou assim que já surgiu lá em 74, 76, há muito tempo atrás. Agora, não tão muito tempo atrás, né, doutora? E aí ele se desenvolve e ele morre por si só, no ciclo, né? Por que está ganhando essa proporção tão mundial aí? Tá. Então, acredita-se, né, que atualmente, assim, ele tá sendo, a transmissão está sendo mantida pelo contato entre as pessoas, okay. né? E atualmente, até como a mídia vem mostrando, tem várias pessoas que estão ficando doentes, né, nas suas casas e acabam não procurando o serviço médico e o familiar vai cuidar, logicamente. E vai abraçar, vai beijar, vai dar carinho, etc., né? Isso. Vai ter o contato. E aí a transmissão consegue se manter dessa forma. Olha, gente, já o assunto de hoje, epidemias, né? Já nós falamos sobre dengue, agora estamos falando um pouquinho sobre ebola. Eu quero dizer para você, fique à vontade. Nós vamos ter no próximo bloco um momento para a gente responder as perguntas, enfim. A sua pergunta é fundamental. O que você quer saber para você ter informações e passar para frente também, transmitir, ó. Nós também vamos aqui transmitir, não epidemias, não dengue, não ebola. Nós queremos transmitir excelentes e boas informações para a gente cuidar do nosso organismo e também passar informações para que a gente também se proteja dessas epidemias que estão aparecendo por aí. Vou ter que chamar um intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você aqui no programa Vida e Saúde, que ele é seu e volta só para você.